Olá! Governos duros contra a pandemia já colhem benefícios políticos e econômicos. Esse foi o título de uma matéria do UOL Folha de São Paulo, falando sobre como medidas duras contra o Covid-19 resultam em benefícios tanto políticos quanto econômicos. Detalhe: as referências eram duas chefes de Estado mulheres. Mas por que só duas? Você está no canal Liga o Beat, meu nome é Dalton Cortucci, e vamos falar um pouquinho sobre chefes de Estado no combate ao coronavírus. Mulheres. Nessa matéria do UOL que eu citei, eles nem deram muita ênfase no benefício humano, mas no político e no econômico, como diz o título. O interessante é que eles usam como exemplo duas líderes mulheres em seus países e fazem uma comparação com o nosso governo. Então não dá para saber bem se a intenção era comparar a atuação dessas chefes de Estado conosco ou se era mais para destacar as mulheres na liderança dos seus países. Se a segunda opção era a intenção real, então eu diria que a matéria não só é tímida ao citar apenas duas primeiras ministras, mas também injusta, porque não falam sobre outras mulheres líderes nos seus países e que se destacam nesse combate. Então eu vou tentar fazer um pouquinho de justiça ao desempenho dessas mulheres. Em primeiro lugar, as mulheres representam menos de 7% dos líderes de Estado em todo o mundo. A matéria cita a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, de 39 anos. Essa está super badalada, você já deve ter ouvido falar, mas não é para menos. Logo de cara, ela impôs uma quarentena para combater o Covid-19 e a partir do dia 25 de março, ela implementou um bloqueio rigoroso, um lockdown. Para conclamar a união da população, ela usava um slogan: fique em casa, salve vidas, unidos contra o Covid-19. E ela fazia também, sentada no sofá da sua casa, conferências de imprensa online, sem confrontos com os jornalistas. E usava o Facebook Live para se dirigir à população. Nessa comunicação, ela sempre passava mensagens com uma abordagem bondosa, empática e insistente para que os cidadãos ajudassem a salvar vidas, pedindo para a população que cuidasse dos seus vizinhos, dos vulneráveis e que fizessem sacrifícios pelo bem maior. A Jacinda conquistou muitos fãs, não só por ser enfática em unir o país através da responsabilidade compartilhada, mas pela sua forma de ser. A confiança do público no governo da Ardern é superior a 80% na Nova Zelândia. E eles já encerraram o lockdown. Ah, mas é um país pequeno, você pode dizer. E daí que é um país pequeno? Por ser pequeno, então, se justificariam medidas menos duras? Por falar em país pequeno, você já deve ter ouvido falar na Ilha do Caribe, São Martinho, San Martin. E a população lá é só de 41.500 pessoas. E recebe, todo ano, mais de 500 mil turistas. Em São Martinho, a primeira-ministra, Silveria Jacobs, é uma atriz de 51 anos e no dia 1º de abril, quando os casos de coronavírus começaram a aparecer e aumentar devido aos turistas, ela sabia o tamanho do risco que eles corriam. Só para ter uma ideia, ela tinha apenas 2 leitos de UTI na ilha. A Silveria não queria impor um lockdown, mas queria o distanciamento social, físico, e determinou logo de cara o cancelamento da chegada de todos os voos turísticos vindos da América, da Europa e da Ásia. Ela foi até a TV e disse para a população: isso é um outro furacão para nós, então pare de se mexer, simplesmente pare de se mexer. E ela disse: se você não tem o pão na sua casa, coma biscoitos. Se não tiver biscoitos, coma cereais, coma aveia, coma sardinha. Ela pode não ter uma grande nação em suas mãos, mas sua mensagem contundente mostrou uma ação firme com uma comunicação eficaz. E mostrou, claro,
uma outra líder feminina fazendo bem o seu trabalho. Da Dinamarca vem outro exemplo. A primeira-ministra Mette Frederiksen. No dia 13 de março, ela fechou as fronteiras do país e, alguns dias depois, fechou todas as escolas e todas as universidades e proibiu reuniões com mais de 10 pessoas participando. Os discursos da Frederiksen e as instruções claras para o país foram muito elogiados. E as suas decisões parecem ter poupado a Dinamarca de um mal pior. Ela também não teve medo de mostrar um lado mais humano e postou um vídeo de si mesma com o seu companheiro lavando louça e cantando. Devido à sua firmeza e demonstração de resignação, a mais jovem primeira-ministra da história da Dinamarca teve seus índices de aprovação dobrados para mais de 80%. E agora o país começa a relaxar suas medidas de isolamento social. Seguindo a Dinamarca, a primeira-ministra da Noruega, Erna Solberg, deixou por conta dos cientistas tomarem as grandes decisões médicas e sem interferir. E da sua parte, ela promoveu um bloqueio do país logo de cara e testes massivos para a população, o que se mostrou fundamental. Também deu um passo em comum ao se dirigir às crianças diretamente em 2 entrevistas coletivas, da qual os jornalistas ficaram de fora, adultos, dizendo para as crianças que era normal ficar um pouco assustado nesses dias de coronavírus e que ela também sentia falta de poder abraçar os seus amigos. Nessa entrevista, ela respondia apenas perguntas de crianças. A Noruega já começou a relaxar suas restrições, reabrindo as escolas. Na Islândia, sob a liderança da primeira-ministra Katrin Jakobsdóttir, ela disponibilizou testes gratuitos a todos os cidadãos, não só para aqueles com sintomas. Montou um forte sistema de monitoramento em busca de infectados, a ponto do país não ter nem de fechar as escolas. Já na Finlândia, a primeira-ministra Sanna Marin, que o ano passado se tornou a mais jovem chefe de governo do mundo, com apenas 34 anos, também tomou uma decisão rígida para impor um bloqueio, incluindo a proibição de todas as viagens não essenciais dentro do país. Isso ajudou a conter a propagação do vírus. Em mortes por milhão de habitantes, a Finlândia teve 10 vezes menos do que a sua vizinha Suécia. A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, também foi muito rápida, ativando o Centro de Comando de Epidemias do país logo no início de janeiro, e foi logo suspendendo todos os voos vindos da China, introduzindo uma quarentena para viajantes em voos vindos de outras cidades asiáticas. Também disparou medidas de higiene pública em massa, incluindo a desinfecção de áreas públicas e de edifícios. Com isso, Taiwan tornou desnecessário o lockdown. Tsai Ing-wen tem um estilo caloroso e autoritário e foi elogiada até por opositores políticos. E a sua preocupação com as pessoas chegou ao ponto de aumentar o seu estoque de máscaras para evitar o pânico da população que tinha lembranças dolorosas da epidemia de SARS lá em 2003. Taiwan agora está enviando milhões de máscaras do seu grande estoque para partes mais atingidas dos Estados Unidos e da Europa. Por fim, claro, Angela Merkel. A primeira-ministra da Alemanha foi muito elogiada por seus pronunciamentos francos, nos quais ela alertava a população que até 70% das pessoas iria contrair o vírus. E ela dizia que seria o maior desafio do país desde o fim da guerra de 1945. E lamentando cada morte, como se fosse um parente. Merkel decidiu por fazer testes massivos desde o início da pandemia e se equipou com muitos leitos de UTI. Ela também comandou uma campanha junto à população com intensivos lembretes de que o Covid-19 era sério, então leve a sério. Graças à sua atuação, a Alemanha até agora registrou um número muito menor de óbitos do que a maioria dos países da União Europeia. As exposições claras e ponderadas de Angela Merkel, como um videoclipe que ela fez explicando a base científica por trás da estratégia para sair do bloqueio, também ajudaram
a impulsionar a aprovação pública do tratamento da crise e com aprovação acima de 70%. Agora liga o beat. Uma coisa em comum entre todas essas chefes de Estado que tiveram sucesso no combate ao Covid-19 é a sensibilidade, a empatia e a comunicação clara e direta. A política ficou fora do foco e todas elas conseguiram incentivar a população a se unir para salvar vidas. Eu costumo dizer que se todas as decisões de Estado fossem tomadas por mulheres, o mundo não teria mais fome e guerras. Tem gente que não concorda com isso, mas é porque muitas mulheres adotam a postura dos homens para concorrer com eles em igualdade de condições, e isso acaba não dando o resultado esperado. Todas essas chefes de Estado têm em comum um viés forte e determinado associado à sensibilidade e à empatia, que são fatores que as levam a ter mais credibilidade e sucesso na condução das suas nações. Agora liga o beat de novo. Você pode voltar a dizer, mas tem muito país pequeno por aí. Muito bem, nós temos estados no Brasil com menos gente do que a Nova Zelândia. Temos municípios com menos gente que a Ilha de São Martinho. Então, se eles conseguem com gestão e colaboração das pessoas, por que nós não conseguiríamos? Se inscreva no canal. Tchau!